RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. Tempo de jornal a esta hora aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos. A evacuação dos cabo-verdianos na Guiné-Bissau não se coloca, diz o embaixador Camilo Leitão da Graça em entrevista à Rádio de Cabo Verde. Plano de intervenção para as infraestruturas no interior de Santiago, nas zonas afetadas pelas últimas chuvas torrenciais, está estimado em 1,1 milhões de contos. Vamos ao desenvolvimento. O Alto Comando Militar para a Restauração da Segurança Nacional e Ordem Pública na Guiné-Bissau anunciou que, a partir desta meia-noite de sexta-feira, hoje, o fim do recolher obrigatório e autorização para livre circulação de pessoas e transportes públicos, incluindo táxis, em todos os bairros da capital. No comunicado divulgado à imprensa, o Alto Comando Militar explica que a nomeação e tomada de posse do Presidente da República de transição, juntamente com as ações do próprio Alto Comando, permitiram restabelecer condições mínimas de segurança e funcionamento institucional, possibilitando a retoma da vida pública e privada. Nas ruas de Bissau já é possível observar o regresso do movimento habitual, com pessoas a circular livremente, transportes públicos e privados em funcionamento, a reabertura do principal mercado da capital e dos mercados periféricos, além da normalização das atividades bancárias. As barreiras militares foram removidas, permitindo o fluxo regular de viaturas e peões. A Autoridade da Aviação Civil emitiu um comunicado, uma autorização excepcional que autoriza algumas companhias aéreas a efetuar voos regulares e programas para Guiné-Bissau e vice-versa. E a CDO conseguiu negociar um voo extraordinário esta noite com destino a Lomé, no Togo, que levará todo o pessoal que esteve no país para observação eleitoral. Sobre as medidas tomadas em relação à comunicação social, não é claro no comunicado se foram levantadas. Paralelamente, o ex-presidente Umaro Sissoko Embalo encontra-se exilado em Dakar desde a noite de ontem, conforme nota do Ministério da Integração Africana dos Negócios Estrangeiros e dos senegaleses no estrangeiro, que também informa que o governo senegalês disponibilizou uma aeronave para apoiar o seu repatriamento e a sua comitiva. Por sua vez, nas redes sociais circulam informações da libertação de Domingos Simões Pereira, mas a família do líder do PAIGC e do pai Terra Arranca desmente a informação e denunciou na manhã desta sexta-feira nas redes sociais como ilegais, arbitrárias, as detenções de Domingos Simões Pereira e também do deputado Otávio Lopes, bem como outros cidadãos, classificando-as como ataque à democracia e violação grave dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Num apelo, exige ação imediata e a resolução da CDO, União Africana, Nações Unidas, União Europeia e parceiros bilaterais, não apenas comunicados de condenação para restaurar a ordem constitucional e garantir a libertação imediata e incondicional dos detidos. E a evacuação para os cabo-verdianos na Guiné-Bissau não se coloca porque tem duplo sentimento de pertença. As palavras são do embaixador, acreditado em Bissau, Camilo Leitão da Graça, em entrevista à Rádio Cabo Verde. Gisela Barros. O cenário hoje está bem mais tranquilo e a população retoma alguma normalidade na sua vida. Apesar da situação dos últimos dias na Guiné-Bissau, os cabo-verdianos estão bem, tranquiliza o embaixador Camilo Leitão da Graça. Hoje já está bem mais liberado, carros está a circular, levantado aquela ordem de proibição de circulação, estado de emergência, ok lá. Portanto, pessoas estão a circular, está na feira, está bem normalmente. Todo mundo já retoma as atividades e anunciado um novo presidente, um novo primeiro-ministro. Quanto à comunidade, é preciso chamar, ele tem dupla pertença. Ele é só cabo-verdiano, que existe uma comunidade lícima até na Portugal, nos Estados Unidos. Porque é dupla pertença porque culturalmente cabo-verdianos é tão guineenses acima dos próprios guineenses. Houve uma fusão cultural que já tem bem consolidado, já tem mais de 50 anos, então descendentes cabo-verdianos e guineenses também. A embaixada está atenta e pronta para agir, mas de momento o diplomata afiança não haver necessidade de se equacionar evacuações. Até necessidade de evacuação só seria
necessário isso se houvesse uma guerra civil como aconteceu em 98. Mas esse é um golpe de Estado. Mau, claro, para o país, para a população. A comunidade internacional estava paralisa, estava para ter ajudas. Portanto, o país também sofre, também atrasa o país uns aninhos. Portanto, esse é que é o grande desafio. A comunidade, aqueles que está sentindo cabo-verdiano, ok, não se está acompanhado, não tem um grupo WhatsApp que a embaixada cria para seguir, essa é a sua opinião, mas até agora nunca olha nenhum alerta, nenhuma coisa, e todo mundo já dá conta, mas a situação já normaliza. Quanto a cabo-verdianos no país em missão de serviço, entre os quais a equipa da RTC, o embaixador Camilo Leitão da Graça adianta que devem sair ainda hoje no trajeto Lomé-Dakar-Praia. Ainda há algumas restrições. Ontem à noite que veio um avião expressamente da União Africana para a delegação de presidentes. Agora, o resto do pessoal da CDAO, caso de nós jovens jornalistas, também pessoal de outras organizações como a União Africana que fica, está no hotel, está safe, portanto que tem nenhuma questão, não tem de estar em contacto com eles devem estar sair hoje. Uma delegação de 4 chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, foi designada para mediar a situação visando a normalização política na Guiné-Bissau. A Comissão de Mediação da CDAO é liderada pelo presidente da Gâmbia e pelos chefes de Estado de Cabo Verde, Senegal, Togo e ainda o presidente da Comissão da CDAO. E agora vamos direto ao Parlamento cabo-verdiano, onde ainda se encontram os nossos colegas Carmita do Rosário e Ilson Pereira, que estão a acompanhar o debate na especialidade do Orçamento Geral do Estado. Em direto da Assembleia com Carmita do Rosário, o que é que se está a passar neste momento? Como está a situação? Pelos vistos, a coisa vai para a noite dentro. Acredita-se que sim, Oscar Monteiro, que os trabalhos podem ir noite adentro. Exatamente, o Orçamento do Estado tem 105 artigos, está-se agora a discutir o artigo 102, que é a garantia do Estado. É isso exatamente que os parlamentares estão a discutir neste momento, que diz, eu vou ler apenas esta redação para teres uma ideia, que é o limite para concessão de aval e outras garantias do Estado, que é fixado em termos de fluxos líquidos em 14 mil milhões 350 milhões de escudos, que vão ser repartidos em várias outras em vários outros itens. Este artigo 102 que agora está a ser discutido, como eu disse, este diploma tem 105 artigos aqui discutidos na especialidade durante estes dias. Com certeza ainda há mais assuntos a serem discutidos, não se sabe se vão terminar todo este trabalho hoje ou se poderão também regressar na segunda-feira para dar continuidade aos trabalhos, sendo certo que o Orçamento do Estado deve entrar em vigor no próximo dia 1 de janeiro do próximo ano. Vários diplomas aqui, vários artigos aqui discutidos deste Orçamento do Estado. Eu vou só fazer esta referência que tem que ver exatamente com a questão dos trabalhadores de Justino Lopes, tem também que ver com a questão dos trabalhadores da EMPA, que suscitou alguma discussão entre os deputados, vários os artigos, houve consenso das duas bancadas, mas eu vou fazer referência exatamente à questão que está aqui plasmado neste Orçamento do Estado, que tem a ver com as dívidas que Cabo Verde tem com a CDAO. O PAICV apresentou uma redação que foi rejeitada pela bancada que suporta o governo, também porque votaram contra. O governo também não absorveu aquela redação. Faz-se entender também que, segundo aquilo que disse o vice-primeiro-ministro, o montante que o PAICV prevê é exatamente inferior àquilo que o governo tem neste orçamento, para que Cabo Verde possa pagar as suas dívidas em relação àquilo que se deve à
Como é óbvio, há sempre estas discussões, não houve consenso em relação a algumas redações aqui apresentadas pela UCID, exatamente que tem que ver com a questão dos trabalhadores do Justino Lopes e também dos trabalhadores da empresa extinta EMPA. O que diz o Governo é que já está orçamentado, ou seja, os problemas destes trabalhadores vão ser resolvidos de acordo com aquilo que está aqui neste documento. Como eu disse, só para recordar, está-se agora a discutir o artigo 102, já na reta final, porque o Orçamento de Estado tem 105 artigos, ou seja, ainda temos algumas horas para o término da discussão deste orçamento na especialidade. Oscar? Exatamente, portanto, o rescaldo aqui, aliás, o resumo do que está a passar no Parlamento cabo-verdiano neste momento, que está a debater na especialidade. O Orçamento de Estado para 2026, também vai ser aprovado o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional, bem como também o Orçamento para a Comissão Nacional de Eleições. Os desenvolvimentos serão nos próximos informativos ou nos próximos dias. E o plano de intervenção para as infraestruturas no interior de Santiago, nas zonas afetadas pelas últimas chuvas e que já mereceram declaração de calamidade, está estimado em 1,1 milhões de contos, abarcando 3 eixos prioritários: resposta emergencial, infraestruturas resilientes e habitação segura. Numa conferência de imprensa conjunta com as tutelas da Agricultura, Família e Proteção Social e o Ministro das Infraestruturas, defendeu que, além da recuperação, está-se a lançar bases para um futuro mais resiliente. Miriam Lopes dos Santos. O Plano de Ação para a Recuperação de Infraestruturas e Aumento da Resiliência vem na sequência de uma avaliação exaustiva das necessidades, conforme o Ministro das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território, Vítor Coutinho, fala de um enfoque nos 3 pilares, orçado em 1,1 milhões de contos. Esse total equidá a quase 1,1 milhões de contos para as infraestruturas, como disse, as infraestruturas ligadas aos setores que o Ministério lidera. Em termos territorial, distribuímos também essa verba, não para os municípios concretos, mas em termos territorial, a distribuição territorial dessa verba. Santa Catarina, 146 milhões de escudos, Santa Cruz, 140 milhões de escudos, São Miguel, 400 milhões de escudos, Tarrafal Santiago, 245 milhões de escudos, e temos várias áreas que nós aqui designamos por intermunicipais, que toca mais de um município, e as áreas limítrofes das bacias hidrográficas que têm a ver com Santa Cruz e São Miguel, 141 milhões de escudos. O financiamento é garantido através do Fundo Nacional de Emergência, Fundo Soberano de Emergência, do Orçamento do Estado e possíveis parcerias internacionais que estamos a propor. O documento orientador de fundo pós-desastre será elaborado futuramente. O Ministro das Infraestruturas aponta algumas das ações ao nível das estradas prioritárias. Ao investir em infraestruturas de habitação e serviços essenciais, além de promover a construção e recuperação, também estamos a lançar as bases para um futuro mais resiliente, pois é fundamental essa nossa nova atitude em relação às infraestruturas, em relação às comunidades. Temos verdadeiramente a obrigação, e esta grande oportunidade que nós temos nesse momento, infelizmente a partir dessa desgraça, de construir a comunidade resiliente. Ouvíamos sim o Ministro a falar das intervenções a serem feitas na resposta emergencial, infraestruturas resilientes e habitação, que devem começar a lançar bases para um futuro mais resiliente, conforme Vítor Coutinho. O documento orientador pós-desastre será elaborado futuramente. O Ministro das Infraestruturas aponta algumas das ações ao nível de estradas prioritárias. A estrada Praia Calheta via Santa Cruz tem uma intervenção de fundo ao longo de todo o percurso. A estrada Praia
a sumária tarefal vai ter também várias intervenções ao longo do percurso para reforçar os pontos críticos, assim como as estradas de penetração e as estradas de interligação. A Ribeira Seca, que é uma das ribeiras que foi muito exposta, a Ribeira Flamengo, que é outra ribeira também crítica, e outras ribeiras pratas, que têm lá uma infraestrutura crítica. Há várias infraestruturas intermunicipais e as infraestruturas também municipais. As estradas municipais e as estradas nacionais dentro do próprio município. Então, todas essas áreas estão discriminadas na resolução e com os valores destinados, falta agora fazer a hierarquização e a priorização no imediato. Assim como no domínio da habitação temos também várias intervenções previstas no reabilitar das casas, que agora nessa fase já foram identificadas quase que umas 50 casas identificadas nessa fase que precisam de ser reabilitadas, que estão nesse momento a ser confirmadas com o orçamento para depois iniciarmos imediato. Há intervenções que são urgentes. Terminamos a fase emergencial, limpeza, contingencial, agora entramos na fase da recuperação de algumas infraestruturas. O titular das infraestruturas defendeu que o Plano Nacional de Infraestruturas, que está para breve, estará orientado a dar consistência às infraestruturas e a promover uma outra dimensão nas mesmas para que estejam voltadas para a resiliência. A juventude cabo-verdiana está preparada e a aproveitar as oportunidades que o governo oferece. O sublinhado do primeiro-ministro, que esta tarde esteve a participar numa conversa aberta com jovens formandos das diversas ações de formação profissional, empreendedores e empresários mindelenses. Assis Lima. O chefe do governo quis, neste encontro, ouvir os jovens e falar-lhes das várias políticas que o governo tem em curso para a juventude. O destaque vai para o ecossistema do financiamento, formação profissional, assistência técnica e empreendedorismo jovem. Ulisses Correia e Silva mostra-se satisfeito com o aproveitamento dessas oportunidades, pois, segundo diz, muitos jovens já estão a ter rendimento e a criar empregos para outros. Muitos jovens estão a criar os seus próprios negócios, as suas empresas, micro, pequenas, startups, a criarem rendimento e atividade económica para eles mesmos e a criarem também emprego para os outros. A juventude está preparada? Está preparada e está a dar respostas. Cada vez mais porque no início sentimos alguma dificuldade de fazer a informação chegar a todos. Hoje há muito mais acesso a essa informação por várias vias para que aproveitem, porque a formação profissional das famílias que estão enquadradas no cadastro social do grupo 1 até o grupo 4 é isento de pagamentos de propina, quer dizer que as pessoas têm também uma grande oportunidade de aproveitarem. Depois tem financiamento em condições muito favoráveis, taxa de juros com bonificação, com garantia e toda a preparação do processo para ir ao banco e tem condições para conseguirem erguer aquilo que é o sonho que os jovens querem. Aqueles que querem ir para a via de empreendedorismo, muito bem. Aqueles que pretendem trabalhar numa empresa, numa outra atividade de formação profissional, é uma boa saída. Aqueles que querem fazer um outro caminho, nomeadamente a nível do ensino superior, também temos várias outras alternativas em cima da mesa e à disposição dos jovens. O primeiro-ministro destacou também a força empreendedora, principalmente das mulheres. Que há várias oportunidades no mercado, que há várias oportunidades de poderem eles mesmos, porque há muita força empreendedora, particularmente das mulheres e das jovens mulheres. Foi por causa disso que nós criamos o Banco Jovem Mulher, para poderem transformar aquilo que é a sua vontade de fazer as coisas acontecer em realidade. Isto tem sido um facto e vamos desenvolver cada vez mais. Adilson Lisboa e Iranildo Lima, dois jovens mindelenses que terminaram a formação há bem pouco tempo na EMAR e IFP, destacaram as políticas do governo para a juventude e encorajam os jovens a aderirem a estes programas. Me formar na EMAR depois de 4 meses de ser formante, viajar para fora para estágios, bem agora, proposto para tornar a regressar. O que isto tem que fazer? Grinha assim, ele é uma oportunidade de vida no tempo para nós como jovem, porque eu tenho certeza que muitos modos em mim que têm ideia que vai para fora para fazer uma formação na mar. Mas ele é uma formação, grinha assim, que é prestigiosa, onde nós todos podemos alcançar um objetivo de vida. Tenta dizer jovens para aproveitar essa oportunidade, porque grinha assim, o governo quer ver através de IFP, de Estado da TIO, formação e gratuita. Talvez para criar também um centro próprio ali na São Vicente, que é ficar a dar essa formação. No encontro estiveram presentes o ministro do Mar e o ministro da Promoção e Investimentos e Fomento Empresarial, Eurico Monteiro, que reconheceu que o governo vem apostando nos jovens como o futuro do país, dando-lhes acesso à educação, formação profissional e ao emprego digno. E a Comissão Nacional de Eleições apresentou os resultados das eleições dos titulares juvenis aos órgãos municipais no âmbito do projeto Autarcas do Futuro, realizadas no dia 21 de novembro. Participaram das eleições alunos das escolas secundárias
de 19 municípios do país, onde foram admitidas um total de 86 listas, sendo 45 para as câmaras municipais e 41 para as assembleias municipais, como nos reporta o Wilson Martins. Durante as eleições dos titulares juvenis dos órgãos municipais foram registados 21.755 votantes, dos quais 10.704 exerceram seu direito de voto, o que corresponde a uma taxa de participação de 49,20%. Segundo a secretária da CNE, o número de abstenções atingiu 11.051 eleitores. Na Ilha de Santo Antão, conforme Elba Pires, no Conselho do Paúl, o partido Jovens Juntos e Unidos para um Futuro Melhor venceu as eleições. No Porto Novo foi o Partido Educacional Ciência e Futuro, e em Ribeira Grande a lista Raiz da Mudança Ribeira Grande também venceu as eleições. Em São Vicente nós tivemos 3 candidaturas e tivemos algumas candidaturas que concorreram apenas para um dos órgãos. Para a Câmara Municipal, quem venceu foi a candidatura dos Jovens Revolucionários de São Vicente. A Assembleia Municipal pela candidatura Autarcas do Futuro, Nova Geração. Na Ilha de São Nicolau, Conselho da Ribeira Brava, tivemos 3 candidaturas. Força de Excesso e Qualidade obteve 36,1% dos votos, não obteve maioria absoluta. Tarrafal, tivemos 2 candidaturas e a candidatura Juventude Inovadora Ativa venceu. Elba Pires avança ainda que na Ilha do Sal teve uma candidatura única, Eco-Autárticos do Futuro, que venceu as eleições, enquanto na Ilha da Boa Vista, Líderes do Amanhã superou a concorrência. Já na Ilha do Maio, o partido Voz Ativa do Maio ficou à frente com 52% dos votos. Aqui na praia, a candidatura Jovens Autárquicos Democratas, JAD, foi a que foi mais votada, obteve 25,9% dos votos, não é? Não obtendo a maioria absoluta. Em São Domingos, a candidatura que obteve a maioria dos votos foi Jovens Unidos por São Domingos. Ribeira Grande de Santiago, a candidatura vencedora foi o Partido Democrático e Progresso. São Lourenço dos Órgãos, e a candidatura que obteve a maioria dos votos foi a Frente da Solidariedade Social. São Salvador do Mundo, Jovens Unidos pelo Futuro, venceu Santa Catarina. Jovens Unidos para Desenvolver Santa Catarina foi mais votada. Tarrafal, Aliança Democrática Juvenil, obteve a maioria dos votos. Na Ilha do Fogo, os Jovens com Propósito foram os vencedores. Em Santa Catarina do Fogo, a lista vencedora foi Líderes do Amanhã, sendo que na Ilha Brava venceu o partido Vozes do Amanhã. E a segunda edição das Jornadas Médicas Aeronáuticas arrancou hoje no SAL. Nesta edição está em debate o tema o impacto das substâncias psicoativas na segurança operacional na aviação civil. Valdemar Almeida. O encontro reuniu especialistas técnicos aeronáuticos, controladoras, tripulantes e demais profissionais do setor para debater um tema considerado cada vez mais relevante para a aviação moderna. Na abertura do evento, o administrador executivo da AC, Carlos Rodrigues, destacou que a iniciativa se insere no mandato da instituição de promover o desenvolvimento contínuo da segurança operacional e da eficiência no setor. A segurança operacional está diretamente ligado à aptidão física e mental dos seus profissionais e é com esse objetivo que continuamos a promover a questão da saúde junto dos profissionais do setor da aviação civil, à semelhança do que tínhamos feito nas primeiras jornadas médicas. Agora retomamos a segunda jornadas médicas já com outro tema também que faz parte do desenvolvimento seguro do setor da aviação civil. Sublinhou ainda que a existência de um quadro regulatório robusto permite à AC atuar sempre que são detectadas não conformidades ou violações, incluindo casos relacionados com o uso de substâncias psicoativas. Já tivemos situações não só da questão das substâncias psicoativas, mas também de outras situações que configuram como violações às normas e às diretivas e, como eu disse sempre, há os aspectos a seguirem. Temos diversas situações, diversos procedimentos que podemos seguir.
aplicação de não conformidades, aplicação de coimas, suspensão, revogação, isso tudo faz parte do quadro regulamentar existente e é nessa medida e nesse âmbito que atuamos enquanto autoridade reguladora. O médico Henrique Vera Cruz, responsável pela componente técnica das jornadas, coordenador da área de medicina aeronáutica da ACE, apresentou os principais eixos de trabalho desta edição, com destaque para a sensibilização sobre o uso de substâncias psicoativas. Algumas muito naturalmente receitadas por médicos, mas que não devem ser usados pelas pessoas que têm atividades de alto risco, de alta complexidade, nomeadamente algumas horas antes de entrarem de serviço. Outro aspecto são as drogas que são consideradas ilícitas e que essas de todo são interditas para o uso do pessoal aeronáutico, particularmente no acesso ao trabalho sob efeito dessas drogas. A Agência da Aeronáutica Civil garante que continuará a investir na prevenção, formação e supervisão, reforçando o compromisso com uma cultura de segurança sólida e sustentável. As jornadas médicas aeronáuticas deverão manter periodicidade anual, ampliando temas e envolvendo cada vez mais atores do ecossistema aeronáutico. Em São Vicente, a Marinha do Mindelo recebe o Circo Flutuante, Circo no Mar, num espetáculo inédito na Baía do Porto Grande. Trata-se de uma parceria entre a Marina do Mindelo e o Mangue Nauge, circo à vela, que hoje levou ao Pontão e à Avenida Marginal centenas de pessoas para assistir a acrobacias feitas diretamente num catamarã no mar do antigo cais da Alfândega. Argino Brito. Depois da praia e Tarrafal de Santiago, Manjanoás, Circo à Vela, traz este espetáculo pela primeira vez para a Baía do Porto Grande, numa parceria com a Marina do Mindelo, conforme avançou para a Rádio de Cabo Verde Ivanis Estevão. É de um grupo de Circo à Vela, Manjanoás, este atraca ali na Marina, este fazer voltas a ilhas de Cabo Verde. Então hoje apresentar-nos 6 projetos, não pensar por que não, Marina Mindelo e Manjanoás, Circo à Vela, oferecer Mindelo um espetáculo de trapezistas. Ele é uma surpresa para Mindelo. Não acreditar que a gente só sente assim, uma coisa que nunca tem costume, é uma coisa que todo menino está a gostar. Por isso não aproveitar na publicidade na Facebook, nas páginas sociais, para atrair mesmo e pedir pessoal para trazer esses meninos para ver olhar uma coisa diferente. Um espetáculo que teve a duração de cerca de 45 minutos e que agradou tanto adultos como crianças presentes na Avenida Marginal e no Pontão da Marina do Mindelo. É quando ele subir, que ele começa a tabana, que a gente pode fazer círculo mesmo na água. Um ritual fazer ginástica, mas muito gostar. Muito gostar muito. A mulher faz acrobacia, ginástica. Interessante, por acaso é a primeira vez no São Vicente que não tem uma atividade do tipo, acrobacias aqui no nosso Pontão, né? Vem de fora. Uma mensagem interessante, acho que é muita cultura envolvida, relativamente interligada com o mar, não é? E nós temos que aprender, e é bom nós temos que ir mais pequenita, apreciar, porque nós temos a remar, pá. Nós temos a remar e sempre que tem iniciativas do tipo, é que te trazer mais cultura, coisas bonitas, acrobacias, e não só de alimentar a alma e de alimentar o espírito de São Vicentino e Cabriano como um todo. Um espetáculo de circo no mar, com Manjanoás, com direito à repetição amanhã, sábado, 29 de novembro, em São Vicente. E terminou no SAL a 4ª edição do Fórum de Desporto, Saúde e Desenvolvimento. O segundo dia dos trabalhos deu destaque às modalidades de salão, com a organização a salientar que saíram recomendações importantes e pertinentes. Moisés Évora. No segundo e último dia dos trabalhos foram discutidos os painéis a desporto no feminino e modalidades indoor, passado, presente e futuro, tendo por chapéu modalidades sustentabilidade e futuro. O vereador de desporto Euclides do Rosário garante que saíram recomendações importantes e pertinentes, realçando as modalidades de salão. A intenção era mesmo, como se diz na gira, que é pôr o dedo na ferida
medida e vermos aquilo que nós, a Câmara e também o tecido desportivo, o ecossistema desportivo do Sal pode fazer para alavancarmos essas modalidades. Mas também foi dito aqui sobre as infraestruturas desportivas, nós já fazemos algum trabalho em prol da requalificação das nossas infraestruturas, mas não temos a perfeita noção que ainda temos um longo caminho também para percorrer. Há ainda também a formação desportiva, sem dúvida que, principalmente a nível dos monitores, a nível da qualificação dos monitores, dos dirigentes, dos treinadores e dos próprios atletas, que nós faremos de logo a transição para o nosso plano de oferta desportiva para o ano de 2026, que é tentarmos inserir essas ações no nosso plano de formação desportiva. As recomendações servirão para linhas orientadoras visando o trabalho do próximo ano e em relação às medidas a longo prazo, realçou ainda o vereador. Anildo Santos, administrador do IDJ, dá os parabéns à Câmara Municipal do Sal pela audácia de dar voz aos agentes e fazedores do desporto. E nesses 2 dias viu-se aqui muita partilha, muito questionamento também, muitos recados que foram dados, mas acima de tudo viu-se aqui que o desporto no Sal está vivo. E é esse exemplo que nós também queremos fazer um transfer para as outras regiões e as outras ilhas a nível nacional. Foram muitas recomendações, painéis muito proativos, painéis também que deixaram muitas réplicas e deixaram também muito conhecimento às pessoas que estão dentro do desporto, mas também nós levamos aqui essas recomendações que de certeza serão escapuladas e também tratadas dentro de um quadro de um trabalho conjunto junto do município, principalmente do associativismo desportivo. Um caminho que deve ser percorrido em conjunto a autoridades e fazedores do desporto, disse ainda o administrador. Os trabalhos decorreram nos espaços do Conselho. E quando temos 19h mais 31 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 28 de novembro de 2025. Aos caros ouvintes, só nos resta desejar votos de muito boa noite, boa sintonia com a sua Rádio Cabo Verde e já agora, bom fim de semana a todos. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.